Obrigado, Emanuel, pela sua fala. E passo já imediatamente à professora Clarice Ferraz para fazer o seu depoimento, a sua fala, o seu pronunciamento aqui. Não sei se você gostaria Então, vamos ver aqui. Passamos, então, este microfone para ti, para fazer a sua explanação. Obrigado pelo aceitar o nosso convite aqui da comissão. Obrigada, deputado Perugzai. Eu gostaria de começar desejando um bom dia a todos e agradecer pelo convite. Saúdo a todos os deputados, Vossas Excelências, que compõem a nossa mesa, assim como o Ícaro Chaves e o Emanuel Mendes. E vou passar rapidamente para a apresentação para a gente tentar aproveitar o máximo tempo que nós temos. Eu preparei uma apresentação para começar caracterizando o problema. Do que a gente está falando quando a gente fala de transição energética mundial. Posso me colocar de pé para... Tá, então, o que a gente está falando quando fala de transição energética? Então, a gente está falando de um problema muito sério que está sendo provocado pelo acúmulo de emissões poluentes na atmosfera. Então, a gente tem um problema de fluxo, as emissões que não param de aumentar, e que está gerando, na verdade, um aumento do nosso estoque. Então, a gente vai ter que reduzir drasticamente o fluxo, e, como já estamos tendo alguns desequilíbrios bastante perceptíveis, vai também se agir de reduzir estoque. Então, antes a gente pensava que poderíamos evitar essa crise fazendo certas adaptações, mas hoje a gente já sabe que já tem que lidar com os impactos que estão sendo provocados por esse desequilíbrio climático e a gente já está lidando com os outros custos. Então, esse custo de adaptação que a gente perdeu a oportunidade de lidar só com eles, agora a gente já tem que também lidar com os custos além da mitigação também de adaptação. Então, esse problema vem se agravando e daí a urgência política de se estruturar uma ação para poder combatê-lo, enfrentá-lo. O que a gente está falando e por que é tão urgente? Porque naquela questão do estoque que mostrava lá dentro da banheira, na verdade, o limite para a gente continuar tendo um equilíbrio é aqui nessa linha pontilhada. Esse seria o limite máximo que a gente poderia continuar emitindo emissões poluentes a partir do setor de energia. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de 2037. É amanhã, se a gente fala em termos de transformações físicas e etc. Então, as infraestruturas que a gente colocar aqui são muito importantes. Se a gente não fizer nada, business as usual, a gente vai continuar nessa reta amarela, e isso vai nos levar ao declínio, ao fim da humanidade. É claramente disso que a gente está falando aqui. Então, a gente tem que conter esse avanço e tentar conter essas emissões para que a gente respeite esse limite que é físico, que é dado, não é uma escolha. Então, o que a gente está falando aqui? Como é que vai ser esse setor elétrico, onde a gente pode continuar vivendo com uma certa qualidade de vida aqui nesse planeta? Esse setor passa por uma transformação muito radical. Por isso que é necessária tanta coordenação para conseguir enfrentar esse problema. A gente está falando de um setor que era basicamente gerando eletricidade a partir de combustíveis fósseis. É porque o pointer não aperta aqui, não aparece na tela. Então, a gente tinha, olha só, um portfólio de geração baseado em 70%, 76% em energias fósseis e 24% de energias renováveis. A gente está falando em 35 anos de uma reversão total desse esquema. A gente está falando passar para 15% só de fósseis, e 85% desse portfólio de geração tem que ser descarbonizado, tem que ser de origem renovável. Então, como é que vai ser essa matriz? A gente vê várias fontes renováveis, são fontes livres de emissões poluentes. Então, grande crescimento, o que a gente pode apontar? Sobretudo para a eólica, os 36%, perdão, e a energia solar, que são duas fontes que a gente fala não convencionais, ou as fontes novas, renováveis, que têm essas características, esses atributos diferentes que a gente tem que aprender a encaixar. Que a gente vai falar isso já mais um pouquinho. E chama a atenção que o gás apontado como energia de transição, o tempo dele também já vai se esgotando, porque é a premência, é a urgência do problema. Então, todos os fósseis saem. Sai totalmente o carvão, sai totalmente a geração a óleo e combustível. Continua o gás realmente é uma transição para quem vem desses dois, mas ainda assim essa redução tem que ser bastante reduzida. A gente vê que ele sai de 23% e vai para 10% somente. Não tem ninguém expandindo o gás. Então, é isso que vai ter que acontecer aqui.
Então, por exemplo, e para vocês verem o que está acontecendo, é uma grande revolução do modo também da gente viver, né? Então, uma grande eletrificação, então o consumo de eletricidade vem aumentando muito. Então, a forma como a gente gerar essa eletricidade vai impactar muito severamente tudo que vai se passar em termos de desenvolvimento econômico e social daqui para frente. Então, é isso, a gente está se eletrificando. O consumo de eletricidade tem subido 7 vezes mais do que os outros combustíveis. O mundo vai virando elétrico. Tem que cuidar dessa geração e de como funciona o setor elétrico, né? Então, né, a eletricidade subindo bastante, vocês podem ver ali no gráfico, e enquanto os outros combustíveis diminuem bastante. Então, isso é uma radical transformação no setor de habitações. Na verdade, aqui mesmo estamos dentro de um prédio, então todos os prédios têm que ser pensados, tem que fazer, né, coisas mais eficientes. A mesma coisa, a eletrificação do transporte, isso é uma ruptura de paradigma tecnológico, que inclusive vai bater em cheio na gente se a gente não se adaptar, a gente tem que se preparar. Biomassa também pode ser eletricidade, pode gerar célula combustível para outros combustíveis. O etanol não sai da matriz, mas ele talvez tenha que encontrar outro caminho, né, a biomassa. Então, quando a gente fala disso, né, do fóssil para renovável, daquela transformação tão radical, o que vai mudar, então, quando eu mudo a minha base de recursos energéticos? Sobretudo, as características da solar e da eólica que vão impactar, que é o que? A intermitência e essa imprevisibilidade. É isso que está dando problema para a gente, né? Porque a gente gosta de ter eletricidade à mão, sempre que a gente quer, na quantidade que a gente quer. Então, a gente tem nossos estoques e a gente vai lidando com isso. E agora não, a gente vai ter essas fontes que têm um outro comportamento, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar com essa intermitência e menor controle da geração. E, além disso, né, pelas características técnicas, a gente também consegue, essa expansão vai acontecendo também de forma descentralizada, o que também traz mais complexidade para a organização sistêmica do setor, né? Então, essa diferença dos atributos das novas fontes, né, então, pede mais flexibilidade. Por quê? Porque se não tem sol, se não tem vento, alguma coisa vai ter que entrar. Alguma coisa a gente vai ter que fazer para poder manter o controle, para a gente continuar tendo eletricidade. Senão, é uma tortura chinesa, né? Imagina, bateu uma nuvem, não temos mais sol, né? Não temos mais eletricidade. Tá? Então, para lidar com essas características, não são as tecnologias que a gente tem agora. As tecnologias que a gente tem agora, né, são para os combustíveis fósseis, estocáveis tradicionais, que são muito bons pela intensidade energética. Fantástico do lado de ponto de vista energético. Mas tem esse problema, né, do clima que a gente tem que encarar, né? Então, a gente precisa lidar com diferentes tecnologias de aproveitamento. E aí isso, né, como é que nesse cenário de incorporação de fontes tão variáveis, né, essa intermitência, essa variabilidade da geração, né, e mais imprevisíveis, como é que a gente pode, então, manter esse controle, garantir que a gente tenha disponibilidade, que a gente tenha liquidez, né, no nosso sistema? Então, o nosso padrão de consumo exige esse controle, né? A gente quer acender a luz, quer apertar o interruptor e quer ter luz, né? Ou a gente se adapta e aprende a usar esses novos recursos, ou a gente vai ter que mudar a nossa forma de consumir. Acho que não é isso que está se propondo aqui, que a gente viva no escuro, né? Então, a nova base de recursos, baseadas em fontes intermitentes, pede esses sistemas com mais flexibilidade. E essa questão da flexibilidade, ela tem, né, 2 pontos. Ela também é complexa, né? A gente quer uma flexibilidade espacial, que aí eu vou poder justamente, né, quando não está chovendo numa região, ou quando tem algum problema de abastecimento numa região, eu posso ir buscar essa energia em outra região. E também, então, isso quem vai me prover é a rede, né? Quanto mais integrado e mais inteligente for minhas redes, mais robusto vai ser o meu sistema, né? E a flexibilidade temporal, que vai ser dada justamente para que eu vou precisar para combater essas oscilações de geração, que vai ser dada tanto pelas questões do estoque. Então, de novo, a gente está falando de reservatório, né? Ou bateria, mas reservatório a gente já tem pronto. Estamos falando de fontes de despacho flexível, de novo, reservatório, né? E a da gestão da demanda, porque realmente, dependendo, se a gente não conseguir se adequar perfeitamente, a demanda também tem que responder, né? Se eu tenho uma certa interrupção, a gente também tem algumas diferenças com relação a poder controlar a demanda, né? Essas mudanças, então, a gente está falando de várias mudanças setoriais, então, claro que isso vai afetar a forma de relacionamento entre os agentes, né? Quem vai fazer o quê, qual vai ser o papel da distribuidora, como é que a gente ganha dinheiro, como é que a gente faz rentabilidade dos ativos, né? Então, e tudo isso nesse momento em que a gente não tem design dominante no mundo, tá? Não tem nenhum país ainda conseguindo fazer isso direitinho. Então, não é que a gente está, né, atrasado, apesar de a gente estar indo na direção contrária, tá? Então,
A transição, ela é, sobretudo, incerta, porque a gente justamente está caminhando nesse cenário de indefinição ainda de paradigma tecnológico, a gente não sabe exatamente, né? A gente vai fazer uma rede gigantesca, super inteligente, ou as pessoas vão ser super descentralizadas e vai ter 1% com acesso e 99% sem. Como é que vai ser o futuro, né? Então, a gente está nesse... Perdão. A gente está, então, né, e é importante a gente dizer que isso não é uma dinâmica interna, né? O driver, né, o motor dessa transição, não é que a gente está escolhendo, eu quero sair de fóssil porque eu não gosto. Não é isso, né? É uma coisa exógena, é uma mudança climática que está afetando todo o mundo, né? E como a gente vai compor o nosso cenário, tá? Então, a gente vai querer viver como um pré-histórico ou a gente vai conseguir, né, integrar as inovações tecnológicas necessárias para garantir o controle, né, dessas fontes e a gente ter o consumo que a gente quer. Tá? Então, a transição é isso, né, sair desse sistema fóssil e ir para um outro livre, né, de emissões poluentes. Tá? Ressaltar isso, né, não é dinâmica interna. Tá? A pressão vai vir de fora. É uma imposição realmente física. E aí, quanto mais essa pressão, né, as consequências, né, o degelo da Groenlândia previsto para 2100, que aconteceu no verão passado, as chuvas do Rio de Janeiro, que cada vez é uma catástrofe humanitária agora. Né? Então, há uma maior pressão social e não é, né, por nada. Tá? Então, a gente está falando, o objetivo da transição é a descarbonização. Tá? O que vai vir depois disso é como a gente está se organizando, mas o objetivo da transição é a descarbonização. A partir desse objetivo, a gente vai elaborar, então, um conjunto de políticas, né, para que esse desenvolvimento econômico se dê dentro desses limites que a gente tem que respeitar. Tá? Não é para confundir com a reforma dos anos 90, onde a gente não mudou base de recurso tecnológico, foi uma decisão institucional, a gente quer introduzir competição, a gente acha que assim é melhor. Tá? Foi uma discussão dos anos 90. Agora é outra coisa, a gente está falando de revoluções tecnológicas, de desastre climático. É outro momento do tempo. Né? Então, não confundir com as reformas institucionais dos anos 90. Essas transformações de mercado que ocorrem agora, elas ocorrem em função da mudança da base tecnológica e da mudança de recursos necessários. Tá? Então, as incertezas, né, então, são diversas. Né? Então, é preciso definir como é que a gente vai precificar, como é que a gente vai fazer tarifa. Né? Combustível agora é de graça, quem é que vai pagar a infraestrutura? Né? Estruturar as condições de financiamento para garantir a rentabilidade dos ativos, né, que vão entrar na nossa matriz. Então, essa mudança de estrutura provoca mudanças, né, tanto na cadeia como produtiva, e tem a dimensão organizacional, né, das empresas e das suas estratégias, que agora está quase impossível de elaborar, porque você não tem um marco regulatório claramente definido, não tem uma política energética claramente definida, dizendo vá para aquele caminho. Né? Então, isso tem uma dimensão organizacional muito forte, e como a gente está falando de afetar a organização também do setor, claro, tem uma dimensão institucional e política muito forte aqui envolvida também, porque isso aqui vai ser decidido aqui. Né? Como é que os agentes vão se relacionar, qual é o papel de cada um deles, como é que a gente vai organizar o nosso setor. Então, isso aqui é desse ano, desculpa, está errado a data, foi um relatório desse ano, porque eu troquei. Tá? Ele chamando a atenção para isso, né? Que essa flexibilidade, um sistema energético, né, renovável, livre de emissão, a flexibilidade é chave. Né? Então, o que a gente tem que cuidar é do sistema físico. Né? O que é sistema físico? É isso, todas as características que a gente tem de geração, de transmissão, como vai se dar a distribuição, como é que vai se dar a estocagem, como é que vão se dar essas interconexões, porque a gente está falando de sistemas cada vez mais robustos. Então, quanto mais integrado e mais diversos, a gente consegue, né, ter mais flexibilidade. E depois a gente vai decidir nossos padrões operacionais, como é que os agentes vão se relacionar, etc. Aí sim, um filtro institucional e de mercado para definir essas regras. Tá? E essa operação do sistema e a confiabilidade e os custos envolvidos vão ser definidos pelos dois. Né? Reforma de mercado não pode decidir equilíbrio físico no sistema elétrico. Perdão, rapidinho. Então, rapidamente, né? Então eu peguei da Ágora, isso é um grupo, né, um think tank que, inclusive, é alemão, mas dá muitos trabalhos para a Comissão Europeia, então são sempre citados e são grandes especialistas que trabalham aí. Então, a gente tem muita incerteza, mas então a gente vai tentando mapear o futuro e vendo quem são então os megatrends que a gente faz. Né? Então, em primeiro lugar, a descarbonização. Segundo lugar, toda essa incerteza e etc. E esse processo de descarbonização provocando essa deflação dos combustíveis fósseis, mas com muita volatilidade ainda. Né? A curva de aprendizagem das fontes renováveis, né, continua caindo radicalmente.
né? Mas como a gente precisa lidar com todas essas complexidades, né, técnicas, a gente vai também precisar de uma maior digitalização, as redes são mais inteligentes, a gente está passando por um processo de eletrificação pela nossa organização social também. A questão do predomínio dos custos fixos, né? A gente está falando de infraestrutura, o combustível agora não é mais problema, né? É sol e vento que é de graça. Tá? Mudanças demográficas, né? De centralização desse sistema pela característica da fonte e essa interdependência maior, porque a gente tem, né, vai se interconectando. Tá? Então, como é que a gente garante segurança de abastecimento nesse cenário tão complexo? Né? Então, politicamente, né? A gente tem que, né, a transição energética ela é um problema de política energética, né, porque a gente tem que garantir segurança de abastecimento. Como é que a gente vai, né, estruturar desenvolvimento econômico e social do país se a gente não tem energia? Né? Sem energia não há desenvolvimento. Né? Então, as mudanças climáticas e a transição, inclusive, já afetam os mais vulneráveis. A gente vai ter os custos de transição e tem os impactos também da mudança climática, que também afetam os mais vulneráveis. Então, é uma questão essencial. Em várias, né, políticas energéticas de vários outros países, parece, né, a questão da justiça climática. Né? Como é que a gente vai gerir esse conflito? Né? Então, como é que a gente consegue alocar esses custos, né, da transição? Então, na Europa, no roadmap deles está dado. Né? Então, como é que a gente vai fazer essa transição energética baseada em solidariedade, segurança, competitividade e inovação? É muita inovação para integrar tudo isso. Né? Então, não se esquecer, né, que as pessoas são afetadas. Tá? Então, não é um problema de natureza regulatória. A regulação vem depois que a gente define a política. Né? Quem arca, então, com os custos dessa transição? Então, obviamente, dessa grande transformação, eu vou precisar mobilizar muitos recursos, né, nesse cenário aí de predominância dos custos fixos, tá, que a gente vai precisar adaptar e criar novas infraestruturas. Né? E aí, então, essa relação, né, e essa repartição dos custos, né, é tão severa e essa transformação tão radical que quem é o único, né, ente que tem a legitimidade para poder fazer uma arbitragem dessa, para decidir, né, isso socialmente? É o Estado. Né? Porque a gente vê isso em vários outros países também. Então, a gravidade e a radicalidade das transformações envolvidas precisam ser reconhecidas. Tá? A gente está falando de coordenação política, né, econômica e física, tá? Que é onde, com o redesenho dessas normas e da organização da indústria. Tá? Então, é um problema bastante complexo, como a gente está vendo mesmo que rapidamente. Então, tradicionalmente, mais, né, complexidade, para lidar com isso, preciso de mais coordenação. Então, essa coordenação vai ser dada justamente pela política, ela que tem que dar, né, guiar para onde é que a gente vai, nos orientar. Em sua ausência, o que vem acontecendo? Né? Os agentes operam em um ambiente de incerteza, buscando oportunidades de curto prazo e fugindo, né, do ótimo de longo prazo, que é o ótimo social que a gente gostaria de alcançar. Né? Então, a gente fica aqui restrito por esse curto prazo. E lembrar que no setor elétrico, né, o todo não é a soma das partes. Né? O nosso sistema integrado, se a gente fosse somar garantia física de usinas individualmente, né, a gente teria uma capacidade instalada. Quando a gente integra, né, essas capacidades instaladas, a gente tem um ganho de capacidade de 20%. É uma Itaipu a mais que a integração do nosso sistema nos dá. Então, um sistema robusto é um aporte gigantesco. Né? Então, nesse sentido, essa integração e essas coisas que passam por decisões políticas, né, esses interesses também vão precisar ser ajustados e coordenados. Né? Sem coordenação, esse sistema implode. A gente vai perder toda essa geração extra, todo esse ganho a mais que a gente estava falando. Né? Então, é uma urgência, né? Essa maior necessidade de coordenação e essa descarbonização. O que é que os estados têm feito? E aí vocês podem pegar todos os países que vocês quiserem, infelizmente a gente não tem tempo. Né? Mas, por exemplo, a Inglaterra está se perguntando mesmo, hoje em dia, como que eu vou financiar nuclear, e botando o consumidor final para pagar e colocando o Estado para assumir risco. É uma discussão inimaginável há poucos anos. Né? E isso tem acontecido agora. A Alemanha e a Suíça já precificando, né, o CO2, a Alemanha quer precificar até o CO2 da carne envolvido, né? E né, a França, onde o conflito climático já está deflagrado. Coletes amarelos foi isso. Né? A gente não está encaixando bem a repartição dos custos de transição. Eu só vou aumentar o preço do combustível sem equilibrar as outras coisas, realmente vai dar confusão. A política tem que entrar para fazer essa coisa, né, mais suave.
Tá? Então, estabelecer essa política energética clara. E aqui chamar a atenção que vários países também têm essa questão geopolítica que vem acontecendo ao redor do mundo, mas nessas coisas, então, a pressão é tanta social que eles falam, então, há um movimento que quer taxar as importações de acordo com o conteúdo de CO2 nelas envolvido. Então, você ser um país que produz e que exporta produtos produzidos com energia limpa, lhe daria uma competitividade muito interessante. Ao contrário, né, a gente se isola e perde oportunidades. Né? Então, preparando a transição, o que a gente vai fazer para poder entrar no caminho certo e né, tentar salvar o futuro da humanidade? Tá? Então, é ver de que recursos nós dispomos. Né? Então, acredito que a próxima palestra vai abordar mais isso, então eu não vou me alongar. Né? Os ativos de que dispomos, quais a capacidade técnica e gerencial, qual é a infraestrutura que a gente tem, tá? E chamando a atenção realmente para esses atributos estratégicos, que a gente está falando, flexibilidade, flexibilidade, flexibilidade. Né? Então, o sistema integrado nos traz a flexibilidade espacial. Tá? Então, atualmente, né, metade das linhas de transmissão acima de 230 kV são da Eletrobras. Tem que cuidar dessas linhas de transmissão, porque são elas que dão essa flexibilidade espacial. Né? A estocagem e a flexibilidade que a gente estava querendo, naquela flexibilidade temporal para combater a oscilação da geração, ela também vai vir do reservatório. Né? E aí o reservatório ele assume todo um outro papel. Não é mais simplesmente uma fonte renovável. Né? Ela é o meu estoque, ela é a minha bateria, que já está lá. Né? O pessoal está gastando bilhões de dólares e nós temos nossos reservatórios. Então, o reservatório ele é outro valor. Não vou despachar mais na base a minha água. Ela tem um papel estratégico de equilíbrio para o meu sistema. Tem que pensar bem no papel do reservatório na transição. Né? Isso é altamente estratégico. E aqui a gente tem 53% dos reservatórios com a Eletrobras. Reservatório não se privatiza. Né? É a regularização do sistema. Tá? O Brasil poderia, né, dado esse cenário aqui, nenhum país tem esse perfil, nenhum país tem um sistema elétrico tão flexível. Tem várias métricas, tem vários modelos que rodam com diferentes variáveis. O nosso realmente se destaca enormemente por flexibilidade. Né? Então, a gente poderia sair na frente. Né? E aí, agora, então, nesse nosso processo de transição, é ver como é que a gente aproveita isso que a gente já tem, né, para fazer com que esses ativos, né, colaborem para a redução desses custos de transição e que não se transformem em renda para poucos. Né? Então, aqui eu botei uma citação. Essa é a Agência Internacional para as Energias Renováveis. Tá? E vai falando isso. Né? Essa transição, eles fizeram milhares de cálculos. Então, você tem lá um relatório enorme. Então, tecnicamente realizável e economicamente benéfica. É também uma pena, não termos mais tempo, porque a questão da criação de empregos é bastante expressiva. Tá? Mas ela não acontece por si mesma. Os mercados têm sua inércia. Né? Então, as políticas públicas são necessárias e urgentes, né, para conduzir esse sistema energético global rumo, né, ao caminho sustentável e à preservação da humanidade. Né? Então, concluindo, né, então, a mudança climática ela já está em curso, a transição ela é uma imposição, não é uma escolha, e lidar com ela é urgente. Né? Não há, né, receita a ser copiada, não há padrão definido no mundo ainda, como a gente está falando. A gente está vivendo um momento de disrupção tecnológica, né, com ativos específicos, mudança de perfil de consumo. Tá? A modernização desse setor ela ocorre para acomodar as mudanças impostas pela necessidade de descarbonização. Tá? Então, mais uma citação desse relatório desse ano do laboratório de Berkeley, né, da Califórnia. Então, a transformação do sistema de energia vai um processo ativo, né, de criação de políticas, mercados e ambientes regulatórios, né, que, além de estabelecer práticas operacionais e de planejamento, não é só esse ajuste, né, que acelera o investimento, a inovação e a implantação para obter energia inteligente, eficiente, resiliente e ambientalmente correta. Tá? O que a gente precisa fazer? Inverter o que tem sido feito nesses últimos anos, que é essa tendência de carbonização, essa expansão das térmicas, né, não tem sido vista nos outros sistemas. Né? A gente tem outras fontes que devem ser, né, integradas, tá? E tirar partido dessa abundância de recursos naturais e dos elementos de flexibilidade dos quais nós já dispomos. Né? E, por último, então, é dizer que a gente tem tudo para fazer isso acontecer. Na verdade, nenhum país está tão avançado, né? Porque a gente já é do nosso perfil. Né? A gente tem essa abundância de recursos naturais. Aqui a gente botou um esqueminha, a gente também trabalha num grupo, né, de bioeconomia, então tem toda a questão da biomassa, né, todas as oportunidades que a gente pode desenvolver, a integração da energia eólica e da solar, que ainda se integram perfeitamente, e a abundância de todos esses recursos naturais aqui dos quais nós dispomos. Né? Falta a gente organizar direitinho. Tá certo? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Clarice.